Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Eu sou a professora Anne e daremos continuidade a esse tema tão importante, tá? Voltando para essa questão dos adolescentes, né? Eu vou trazer um pouquinho hoje nessa aula alguns direitos que eles têm. Então, o adolescente, ele tem direito a receber uma orientação, uma educação sexual. Isso é algo bastante importante de falar, porque ainda existem muitos tabus, muitos preconceitos em relação a isso. Porém, quanto menos o adolescente é informado, é orientado, maior a chance dele ter uma IST, dele fazer alguma coisa, ter uma gravidez na adolescência, enfim, desencadear uma série de consequências. Algumas pessoas acreditam que o fato de você orientar e promover uma educação sexual pode induzir o adolescente a realizar algum certo tipo de prática sexual. Porém, não é esse o intuito, tanto que nos momentos em que nós fazemos qualquer tipo de orientação, seja uma palestra, uma educação continuada, algo nesse sentido, a gente sempre reforça que existe um período que é melhor que isso aconteça, porque se ela tiver uma gravidez na adolescência, ou ele tiver, for pai na adolescência, a gente também traz para eles quais são os riscos, principalmente para a mulher, porque se ela tem uma gravidez com 14, 15 anos, o corpo ainda não está preparado. Mesmo que ela já esteja em processo de reprodução ativa, ela está ovulando, está ali, conseguindo já passar pelo período fértil, o corpo ainda não está preparado para gerar e ter efetivamente um parto para uma criança. Então, tudo isso a gente também explica. Não é somente falar sobre o que é, os benefícios, mas trazer para a realidade o adolescente em relação a isso, tá? O sigilo sobre a sua atividade sexual, ele tem o direito a isso também, caso ele venha tirar uma dúvida, ele queira ter um atendimento conosco, ele tem o direito a ter essa atividade sexual dele mantida em sigilo. Acesso e disponibilidade gratuita do teste de HIV. Por isso que eu falo para vocês, alguns adolescentes não recebem essa informação e começam a prática sexual de forma que eles vão sempre estar suscetíveis a algum tipo de doença. Quando eles têm essa suscetibilidade, eles podem ter HIV, sífilis, gonorreia, várias outras doenças sexualmente transmissíveis ou ISTs, infecções. E eles têm disponibilidade gratuita do teste do HIV. Se ele chega na unidade pedindo para fazer um teste de HIV ou um teste de sífilis, nós temos sim que realizar o teste para eles. Porém, nesse momento, a gente já aproveita para fazer um aconselhamento ou uma orientação em relação a isso, porque ele pode não ter recebido posteriormente. Também ele pode ter acesso garantido à disponibilidade de métodos contraceptivos e demais insumos de prevenção, além de uma abordagem de assuntos peculiares dessa faixa etária, como o uso de drogas ilícitas e drogas lícitas. Se ele vai na unidade, independente do motivo, a gente sempre tenta orientar o máximo de coisas possível, claro, para não encher muito a cabeça desse adolescente, mas dentro das possibilidades, orientar sobre a questão das drogas lícitas e ilícitas, orientar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, orientar sobre os métodos contraceptivos, os insumos de prevenção. Para os adolescentes existem métodos mais indicados, tem outros que não são indicados, mas nós falaremos disso em uma outra aula, em uma outra oportunidade. A consciência desse direito implica em reconhecer a individualidade e, ao mesmo tempo, também a vulnerabilidade do adolescente, estimulando a responsabilidade com sua própria saúde. Então, a gente sabe que ele está passando por um processo em que ele busca muita autonomia, a sua individualidade, identificar-se como pessoa, porém, ele também está extremamente vulnerável a doenças, a outras questões, a uma gravidez na adolescência, que vai gerar alguns riscos sociais, alguns riscos relacionados à questão da educação. E aí, nesse sentido, nós temos que também sensibilizar, orientar o máximo de coisas que forem possíveis dentro desse momento. O respeito à sua autonomia faz com que eles passem de objeto a sujeito de direito. Então, aquele adolescente que ele é muito passivo, ele só faz o que os pais desejam e tudo mais, ele começa a ser um sujeito de direito. Então, ele tem direito a isso que eu disse para vocês. E ele vai buscar cada vez mais ter os direitos deles reconhecidos. Garantir os direitos aos adolescentes menores de 18 anos no serviço de saúde, independente da anuência de seus responsáveis, vem se revelando como elemento indispensável para a melhoria da qualidade da prevenção, assistência e promoção da sua saúde. Por isso que muitas vezes, como essa questão de não ter a anuência ou não ter os pais dentro da consulta naquele momento,
fica naquele limbo entre ter o respaldo e a questão ética também da profissão. Por isso que nós fazemos ações intersetoriais, por isso que nós adentramos um ambiente escolar, que os pais estejam cientes de que aquilo vai acontecer, com o professor presente na sala, para que tenham várias pessoas ali mostrando que é somente informação, é somente no sentido de prevenção a doenças, agravos, gravidez na adolescência, né? Enfim, tudo isso tem que acontecer de alguma forma, né? E a gente precisa também sensibilizar os pais, porque cada vez isso tem se mostrado mais importante e mais positivo. Considerando essas dificuldades, né, de enfrentamento de algumas questões, é recomendado que a equipe médica busque sempre encorajar o adolescente ao envolver a família no seu acompanhamento, né, no acompanhamento dos seus problemas, já que os pais ou responsáveis têm a obrigação legal de proteção e orientação de seus filhos ou tutelados. Sempre tentar buscar a importância desse responsável dentro desse momento de acompanhamento, de planejamento, de consulta, seja o que ele for receber naquele momento. Que a quebra do sigilo, sempre que possível, seja decidida pela equipe de saúde, juntamente com o adolescente, e fundamentada no benefício real para a pessoa assistida, e não como uma forma de livrar-se dos problemas. Isso aqui é importante falar para vocês, porque se o adolescente chega com qualquer tipo de informação que seja um pouco mais complexa, que precise de um direcionamento diferente, isso vai ser decidido pela equipe multiprofissional, tá? Geralmente vai acontecer dessa forma ou uma conduta médica, mas hoje em dia as coisas têm caminhado cada vez mais para uma discussão multiprofissional, porque quem acompanha mais o paciente é a enfermagem. Então muitas vezes os médicos discutem com a enfermagem sobre qual é a melhor opção, qual é a melhor solução. A gente chama o serviço social para isso também, que ajuda bastante, né? E também sempre pensar que eu não vou passar esse problema para frente no sentido de me livrar do problema, mas sim no sentido de auxiliar esse adolescente no que ele precisa, na sua necessidade, na resolução do seu problema. Mesmo que ele consiga resolver ou mesmo que ele não consiga, jamais nós vamos perder esse vínculo com ele. Eu vou sempre estar ali, e aí deu certo, vocês conseguiram resolver, como é que está o andamento daquilo e assim por diante, mas nunca no sentido de se livrar daquele problema, tá? No caso de se verificar que a comunicação ao adolescente vai lhe causar maior dano, a quebra do sigilo deve ser decidida somente pela equipe de saúde, com as cautelas éticas e legais já mencionadas. Porque, por exemplo, tem casos que eu vou poder conversar com o adolescente sobre isso. Olha, eu vou ter que falar com a sua família, a gente vai ter que passar para frente. Tem casos que a gente não vai conseguir informá-lo, a gente vai ter que somente passar essa informação, mas sempre garantindo que seja mantido o sigilo, a ética profissional, a responsabilidade e também sempre discutindo entre a equipe, para que esse peso não venha só para uma classe profissional, que todo mundo divida essa dificuldade, que todo mundo divida essa decisão. Destaca-se a importância da postura do profissional de saúde durante o atendimento aos jovens, acolhendo e respeitando os seus valores morais, socioculturais e religiosos, porque nós vamos atender pacientes de todos os tipos, de diversas classes sociais, diversas culturas, diversas religiões. E a gente sempre tem que considerar quais são os valores dentro dessa perspectiva, né? E o acesso ao atendimento deles é atributo essencial para que o atendimento seja ofertado de forma adequada. Então, para eu garantir que ele tenha um acesso e um atributo, né, para que esse atendimento seja ofertado de forma adequada, eu preciso garantir todos esses direitos, tentar buscar que cada vez mais tudo que a gente discutiu aqui seja efetivamente realizado, tá? Para que esse adolescente tenha suas situações sanadas e que eles consigam criar esse vínculo e buscar cada vez mais as unidades de saúde, coisa que infelizmente hoje não acontece com tanta frequência, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê no próximo. Até mais então. Tchau, tchau.